Que gostoso essa presença maravilhosa, né? Saber que nós somos filhas, saber que o Pai realmente nos adotou, amém? Como é gostoso poder estar nessa noite só entre mulheres, poder falar de uma forma tão gostosa e saber que Deus se preocupa conosco, Deus tem cuidado de cada uma de nós e que nós precisamos desse tempo com Ele, amém? Aleluia. Convido vocês a abrirem a Bíblia em 2 Reis. Segunda Reis 5, de 1 a 14. Amém? Oh, misericórdia. Vou esperar um pouquinho. Aleluia. Acho que agora conseguiram, né? 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 14. 2 Reis é lá no início da Bíblia. Vai procurando aí. De vez em quando ele some da gente, mas vocês vão achar o rei. 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 14. Então vamos lá. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai ainda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegado a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes ao Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo. Por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, de diante dele e disse: eis aqui, agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Amém? Aqui nós vamos falar nessa noite
não sobre Naamã. Aí de repente você pega e fala assim, mas aqui está falando sobre Naamã. Mas hoje eu queria perguntar para vocês, fazer uma pergunta para vocês. O que tem ocupado o seu coração? Nessa noite eu faço essa pergunta para vocês. Coloca isso na sua mente. O que tem ocupado o seu coração? E por que eu falei que nós lemos a história toda de Naamã, mas nós não vamos falar sobre Naamã, nós vamos falar sobre essa menina. A menina que aqui no versículo 2 fala que saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Olha que interessante, se ela foi levada cativa, é sinal que ela não queria ir, né? Ela se tornou uma escrava ali, naquele lugar. E interessante que se nós começarmos a olhar para essa história, nós vamos ver que essa menina, aqui fala que Naamã, comandante do exército, né, da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Por quê? Porque ele era um homem que lutava realmente nas guerras e vencia, tanto que ele venceu aquele povo lá de Israel. E ele trouxe cativo com ele essa garota, era uma menina apenas, e levou como escrava para sua esposa. E interessante que aqui, essa menina com certeza poderia ser uma menina frustrada, uma menina triste, né? Como eu falei, né? O que nós temos ocupado o nosso coração. Muitas vezes nós ocupamos o nosso coração com tantas coisinhas pequenas, coisas que poderíamos solucionar facilmente, mas a gente fica trazendo aquilo como se fosse o nosso consolo. Eu sou assim porque meu pai me abandonou a minha mãe, ou porque eu não sou casada, ou porque eu não tenho filho, ou porque meus filhos têm problemas, né, são viciados. E aí nós começamos a ocupar o nosso coração com tantas coisinhas que nos afasta de Deus, que nos afasta da presença de Deus. E interessante que essa menina, ela tinha tudo para ser essa pessoa frustrada. Ela era apenas uma garota e ela foi lá naquele país dela, em Israel, houve uma guerra, com certeza saquearam tudo, mataram os seus pais, mataram talvez os seus irmãos, a sua família, né? Tudo que ela tinha foi tirado dela e ainda levaram ela cativa. E o que acontece aqui, né? No versículo 3, fala assim: disse ela, sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Interessante que essa menina, mesmo sendo uma menina que estava ali como escrava, ela se preocupava com o seu senhor. Ela estava ali, ela poderia, a gente pode olhar para o nosso modo de ser, né? Muitas vezes nós ficamos diante de Deus e ficamos murmurando, reclamando por causa da nossa situação no momento. A gente acha que eu não sou capaz, eu não tenho motivo para agradecer a Deus. E essa menina não, ela simplesmente, em vez de ela poderia, interessante que ela poderia falar assim: problema dele, se ele tem, né, lepra, que morra, né? Poderia até falar assim: se morrer vai ser bem pago. Por quê? Porque muitas vezes, mesmo nós cristãos, eu não sei vocês, mas muitas vezes nós temos pensamentos ruins, nós desejamos coisas ruins, mas nós temos que nos policiar, porque isso não vem de Deus, né? E interessante que quando essa menina falou, ela viu que o seu senhor era leproso, ela se compadeceu, né? E ela poderia ter falado. Quantas vezes as pessoas falam assim: aconteceu isso, bem feito. E isso, a palavra de Deus diz que nós não podemos falar bem feito para ninguém, né? Por mais que a pessoa tenha feito coisas ruins para nós, porque isso traz maldição para as nossas vidas, né? Em Salmo, eu pedi para a pastora Flaviane, tem vários lugares que falam, mas aqui nós marcamos em Salmo 40:15, que fala sobre isso. Vou ler para vocês, se não quiser abrir, não tem problema.
40:15 diz assim: sofram perturbação por causa da sua ignomínia, os que dizem bem feito, bem feito. Então aqui nós temos que tomar cuidado, porque em vez de trazer um alívio para nós, vai trazer um peso. Que fala que sofram perturbações aqueles que falam bem feito, bem feito. E essa menina fez exatamente ao contrário. Ela tinha tudo para poder amaldiçoar, brigar, falar, né, o bem feito, que ele tem isso, porque ele destruiu a minha família, as pessoas que eu mais amava. Mas não, ela se compadeceu. E é interessante que quando ela fala isso para Naamã, para a esposa de Naamã, e Naamã fica sabendo que a esposa falou para ele, ele se interessou, porque a lepra era uma doença que não tinha cura, né? Hoje em dia tem esse tratamento que é a mesma coisa de hanseníase, não é? Que é a lepra. E hoje tem um tratamento, mas mesmo assim não é uma coisa fácil de ser curada. Mas naquela época não tinha cura. E essa garota trouxe uma esperança para a vida de Naamã. E ele foi, achando que ele ia resolver com todo o dinheiro que ele tinha, com todas as pompas, né? Vou levar tantos ciclos de prata, de ouro, de roupas festivais. Só que quando é Deus que está no negócio, as coisas são diferentes. Glória a Deus. E aqui é interessante que fala assim que né, mais para frente aqui um pouquinho, fala que ele foi falar, né, que então Naamã disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai ainda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E interessante que aqui o rei da Síria ficou empolgado. Vai lá que eu mesmo vou te mandar uma carta. E ele foi. Só que chegando lá, o rei de Israel, acho que ele ficou com medo de Naamã. Por quê? Porque Naamã já tinha estado lá, já tinha guerreado, já tinha saqueado aquele povo. E fala: vai mandar esse homem aqui, e se o profeta não fizer, nós estamos na mão de novo dele, né? Com certeza ele ficou assustado, porque ele falou assim, que é interessante que quando o rei de Israel soube que Naamã estava lá, ele ficou apavorado. O que ele fez? Ele rasgou as vestes, ficou desesperado. Mas o profeta falou para ele: não, manda esse homem vir aqui. Manda esse homem aqui que eu vou mostrar para ele que há um Deus em Israel. Amém? E interessante que ele foi. Mais uma vez ele ficou frustrado. Por quê? Porque ele era um homem rico. Ele achava que ele tinha que ser tratado com pompas, né? O rei, né? O comandante foi mandado pelo rei da Síria aqui. Só que quando ele chegou lá, o profeta Eliseu simplesmente mandou um servo dele lá fora falar para ele. Nem foi lá ver a cara do comandante. Vai lá, fala para ele se banhar 7 vezes no rio, e aí ele vai ser curado. E interessante que a pessoa que tem, o profeta, que é realmente um homem de Deus, ele tem essa certeza. Ele não precisa estar lá para falar, ele não precisa pôr as mãos. Ele sabe que Deus é Deus sobre todas as coisas. E ele fez exatamente isso. Ele falou: vai lá e fala para ele que ele vai se banhar e vai ser curado, né? Aí interessante que aqui mais para frente fala que veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou: vai, lava-se 7 vezes no rio Jordão. E aí Naamã ficou indignado. Ele falou assim: como assim? Quantas vezes nós também nos indignamos, né, com as situações? Muitas vezes nós achamos assim: poxa, mas Deus, eu estou aqui orando, eu estou buscando o Senhor, estou vindo à tua casa todos os dias, e o Senhor não fez aquilo que eu te pedi. Amados, Deus, Ele não é Deus que vai te mimar. Ele vai dar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. E muitas vezes nós somos mimadas. Nós achamos que, se eu chorar, Deus vai me dar. E não é assim. Ele vai te dar aquilo que você necessita, aquilo que vai servir para fazer algo para Ele ainda.
né? E aqui Naamã fez exatamente isso. Ele ficou totalmente aborrecido. Ele falou assim: vou embora, porque onde já se viu, ele nem olhou para o meu rosto, ele nem pôs. Eu achei que ele ia colocar as mãos na lepra e falar porque o Deus dele estava me curando. E não aconteceu isso. Então ele saiu indignado. Aí ele ainda sai falando, como se diz, se fosse para eu entrar no rio, eu entrava lá naquele rio lá em, né, Abana e Fafá, que são rios muito mais limpos, né? E interessante que fala que o rio Jordão era um rio muito sujo. Então ele ficou revoltado por isso. Mas o que Deus queria mostrar? O que o profeta queria mostrar? Que era Deus que estava curando. Porque se ele entrasse talvez nesse Abana e Fafá, que são rios limpos, ele ia achar que aquelas águas que eram águas purificadoras, né? Ele ia achar que todo mundo que tiver com algum problema entra lá que vai ser curado. E esquecer que era Deus que faz o milagre, né? E interessante que ele teve que entrar naquele rio sujo para Deus mostrar para ele que Deus é Deus. E aqui eu falo para vocês, quantas vezes nós estamos como este homem? Estamos leprosos, cheios de enfermidades, mas não enfermidades às vezes aparentes, mas por dentro. Por dentro muitas vezes nós carregamos feridas, né? Nós temos aqueles machucados que ninguém sabe, só você e Deus. Mas Deus hoje está falando: eu quero te curar, assim como eu curei Naamã. Eu quero te restaurar, assim como eu restaurei Naamã. Amém? E interessante que ele saiu indignado, e ali aqueles homens que estavam com ele falou para ele: meu Senhor, mas se ele nem te pediu coisa difícil demais, ele só pediu para você mergulhar naquelas águas 7 vezes. Isso não vai te custar nada. Por que você não entra naquelas águas e, né, faça pelo menos essa experiência? E é isso que nós precisamos entender. Às vezes Deus fala conosco e nós duvidamos, ou achamos que nós somos muito importante, né? Mas eu não sou pecadora porque eu não traio meu marido, ou porque eu casei virgem, ou porque eu não falo palavrão, ou eu venho à igreja todo dia. Nós temos tantos motivos para nos achar perfeitas, mas não somos. Não adianta nada. Tudo isso se nós fizermos, mas não tivermos o nosso coração limpo diante de Deus, não adianta. Não adianta, porque Deus conhece o nosso interior. Deus conhece aquilo que nós pensamos, né? Às vezes nós achamos que lá na igreja todo mundo me vê entrar, sentar, ou ajoelhar, ou orar, sorrindo para todo mundo. Mas e no seu interior? Como você é? E quando você deita a sua cabeça no seu travesseiro, como você é? E quando você está em casa com seu pai, ou com sua mãe, ou com seus irmãos, ou com seu esposo, como você trata? Né? E aqui Deus está querendo mostrar isso, que nós precisamos ocupar o nosso coração com coisas puras, com coisas limpas, porque Ele procura verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores não são aqueles que estão na igreja todos os dias, não são aqueles que batem carteirinha aqui, mas são aqueles que estão com o coração puro realmente diante de Deus. Porque nós sabemos que, como a Flá mesmo no início, eu achei interessante ela falando que quantas coisas ela precisa mudar, e para Deus limpar precisa muito. É isso mesmo, nós precisamos todos os dias nos purificar os nossos lábios, os nossos ouvidos, nossos olhos, porque todos os dias nós precisamos nos alinhar com Deus. E esse alinhamento parece ser fácil, mas não é. Nós precisamos lutar contra as nossas vontades, contra a nossa carne. Interessante que
em Marcos, capítulo 7. Depois a gente volta aqui, tá, gente? Não estou mudando a história, não. É para nós entendermos sobre o que Deus quer realmente que nós venhamos a ocupar o nosso coração. No 7, versículo 6. Capítulo, versículo 6. Diz assim: respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você já pensou nós chegarmos diante de Deus, ou agora, aqui, como se Jesus estivesse aqui sentadinho aqui, nos esperando chegar para esse culto. E Ele olha para nós assim e fala: hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E isso mexeu muito comigo, porque eu falei: Senhor, eu não quero ser dessa forma. Eu não quero ser uma pessoa que viva de aparências. Eu não quero ser uma pessoa que as pessoas acham que eu sou boa. Não, eu quero ser uma pessoa que o Senhor veja, né, a pureza em mim, a beleza do Senhor em mim. E interessante que quando fala que bem profetizou, né, o profeta Isaías, que o povo honrava com os lábios, mas o seu coração estava longe. E essa menina aqui, voltando para a história de Naamã, era o contrário. O coração dela estava firmado em Deus, porque mesmo na dificuldade, ela conseguiu mostrar que ela tinha a confiança que havia um Deus que podia fazer, mesmo a situação que ela estava, como escrava ali, a vida dela ser transformada. E ela sabia que através da vida dela, ela poderia transformar a vida daquele homem. E interessante que fala que nós precisamos entender que a nossa boca fala aquilo que está cheio no nosso coração. Por isso que eu perguntei para vocês no início: o que tem ocupado o seu coração? Porque eu acho interessante quando fala isso, que a nossa boca fala o que está cheio no nosso coração. E Jesus sempre falou muito sobre isso também. Quando ele falava com os discípulos, eles não estavam entendendo nada, que eles falavam: Deus, Jesus, mas então eu posso comer de tudo? E Jesus querendo explicar para eles: não é o que entra pela sua boca que te contamina, mas é o que sai, né, que te contamina, que é o que você fala, é o que você tem aí dentro, que faz com que você seja melhor ou pior. E é isso que nós precisamos entender, que nossa boca tem que ser para profetizar bênção e não maldição. E nessa noite eu quero falar para você: se hoje você está vivendo uma vida medíocre, o que é uma vida medíocre? É você viver no mais ou menos, né, na mediocridade. Hoje Deus está querendo nos fazer viver em coisas grandes, em coisas no alto. E muitas vezes nós estamos vivendo aqui na mesmice. Por quê? Porque nós não estamos usando os nossos lábios, a nossa boca, para profetizar, né? Se você hoje vê que sua vida está paralisada, começa a jogar fora o lixo que está dentro de você. Ah, mas a minha vida inteira eu sempre fui assim. Mude hoje, começa hoje a profetizar sobre a sua casa, sobre o seu relacionamento, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Profetiza, chega de viver na mesmice, chega de aceitar o que o diabo está querendo fazer com você, porque quem faz que você viva desse jeito é o inimigo de nossas vidas, porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer nos destruir. E ele quer fazer com que nós venhamos a nos achar inferiores, incapazes, menosprezadas. Mas não. Deus está falando para você: comece a profetizar. Comece a falar
que você é capaz. Comece a falar: hoje a minha vida não vai mais ser dessa forma que tem sido, porque eu não aceito. Essa menina, ela não aceitou. Ela tinha tudo para sofrer, chorar, entrar em depressão, mas ela aceitou acreditar que tinha um Deus que estava com ela, que mesmo ela sendo levada cativa, Deus ia honrá-la, Deus iria transformar. Então hoje, se seu casamento não está bom, se hoje os seus filhos estão vivendo uma vida desregrada, comece a profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Eu fazia isso quando os meus filhos eram pequenos. Eles eram, a pastora Flá conhecia, sabia como que a Carol era difícil. As pessoas falavam assim: nossa, mas como que ela... Arteira, eu não, ela é uma bênção. Tinha gente que falava assim: não é possível, ela deve estar louca falar que é uma bênção. Eu falava: é uma bênção. Eu profetizava isso todos os dias. E é isso que nós temos que fazer. E o meu casamento, gente, não era perfeito também quando nós nos casamos, mas eu não aceitava. Eu falava assim: eu não aceito esse casamento. Senhor, eu não casei para ser desse jeito. Eu quero viver como se fosse um conto de fadas. Ah, mas não existe, isso é só em historinha de quadrinhos. Não, é só nas historinhas das princesas. Não, eu profetizei. E hoje eu posso falar: Deus transformou. Aquilo que eu pedi, Deus fez. E se hoje eu falo para vocês, gente, é porque existe esse Deus maravilhoso que pode transformar a sua vida. Nós precisamos fazer o outro feliz. Então não pense que: ah, mas eu sou coitadinha, eu sempre sonhei ter o melhor marido do mundo. Amadas, nós precisamos profetizar. Quando nós mudamos, o outro também é transformado. Amém? Então hoje eu convido vocês a fazer como essa mulher, essa menina. Ela acreditou que mesmo escrava, ela podia ser algo de bênção na vida de alguém. E interessante que, voltando aqui, essa menina não deixou se contaminar, né? Nós não podemos ficar nos murmurando, porque a murmuração é como um pecado de feitiçaria. Cada dia que você murmura, você está trazendo um peso para a sua vida. É como se você afastasse Deus de você, porque Deus não se agrada da murmuração. Então, se hoje você não está vivendo ainda o melhor, creia que Deus está disposto a te tocar, que Deus está disposto a fazer algo por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Ele está sedento. Deus é maravilhoso. Ele está sempre do nosso lado. E aí você fala assim: mas por que comigo não funciona? Porque você não está crendo. Porque se você crê, as coisas vão acontecer, né? Tem um versículo que fala que podemos tanto trazer bênção como maldição para a nossa vida. E hoje nós temos que escolher, né? Se eu quero a vida ou a morte. Então, hoje eu convido vocês a escolher. Escolha a vida. Escolha a vida com Deus. Mas não tenha Ele como um Deus morto numa cruz, ou um Deus tão distante de você. Tenha Ele como seu melhor amigo. Chame Ele para perto. Quando você fizer oração, não pensa assim: nossa, eu estou fazendo uma oração e não está subindo aqui, não passa desse teto. Não. Saiba que Ele está do seu lado. Sinta a presença do Espírito Santo com você. Porque a partir do momento que você começar a sentir essa presença, a partir do momento que você souber que ao sentar ali, eu vou orar e Deus vai estar me abraçando, é maravilhoso. É como se você sentisse assim, sendo colocada no colo. Não sei se vocês têm essa lembrança de quando vocês eram crianças, quando seu pai ou sua mãe te colocava no colo e você sentia uma paz, uma coisa gostosa, né? Quem tem pai ainda, que tem pode ter esse toque ainda, é tão gostoso. Você saber que tem alguém que te abraça com aquele amor mais puro, mais genuíno. Imagina se nosso pai, nossa mãe tem isso por nós, imagina Deus. Então assim, nós precisamos ter essa intimidade com Ele. Precisamos trazer Ele para perto. Ele está desejoso
de nos tocar, mas nós precisamos nos abrir para Ele realmente, assim como essa menina. Então hoje eu convido você a liberar perdão para aquela mágoa. Talvez lá na sua infância você tenha sido discriminada, ou até mesmo tocada de uma forma errada, e você tem essa mágoa, você fala, eu não sou feliz, ou eu não consigo crescer por causa dessas coisas que eu lembro lá do passado. Mas hoje Deus está falando, eu quero restaurar tudo. Gente, é tão gostoso você saber que Deus, Ele escuta cada detalhe que você fala, mas Ele precisa que você fale. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era uma pessoa que tinha medo de tudo, porque na minha infância, eu sou a mais nova de 9 filhos, né? Na verdade de 10, só que uma faleceu pequenininha, eu nem conheci, então fui criada com mais 8 irmãos. E imagina, a mais nova, no meio de um punhado lá fazendo arte. Eles judiaram, né, de fazer os meninos, eles gostavam de pôr medo em mim, então eu sempre fui muito medrosa. E eu me lembro que o dia que eu me converti, eu falava para Deus, Deus, a minha conversão foi interessante, que o Josimar já era evangélico, e eu falava para ele, nós vamos nos dar muito bem, mas desde que você não me peça para mudar de religião. Ele fala, não vou pedir para você mudar não. Mas claro que ele estava orando, né? O tempo todo ele orava. E quando ele falava que ia levar os irmãos lá em casa para orar, eu falava assim, não, pode fazer tudo que você quiser, mas não traz aqui em casa. Se eles vierem, eu vou sair. Aí ele falou, tá bom, Beth, mas hoje eu preciso que eles vão lá em casa. Eles vinham, eu ficava lá fora, na calçada. E eu tenho certeza que Deus tinha um propósito na minha vida muito grande, e aquilo eu ficava assim, Senhor, o que eu fui fazer, me casar com um homem que não era da minha religião, né? E aí aquilo eu ficava achando, que problema sério. Mas Deus é tão maravilhoso que quando o Josimar, ele tinha sempre esse costume na fábrica de evangelizar os amigos dele. Então nos 5 minutos de café dele, ele sempre, em vez de tomar café, ele ia lá no quartinho orar com os amigos dele. E era 5 minutinhos que ele tinha para ler a Bíblia com eles. E ele lia a Bíblia com aquelas pessoas, os amigos dele na fábrica, e os amigos dele ficavam sedentos pela palavra. Eles falavam assim, nossa, mas 5 minutos é pouco, eu quero mais, eu quero conhecer esse Jesus que você fala. E aí um dia ele falou assim, se vocês quiserem, então pode ir lá em casa, à tarde, que eu leio a Bíblia com vocês. E os amigos se interessaram, foram. E aí eu falava, meu Deus do céu, agora eu estou na mão. Todo dia à tarde tinha um lá. Mas Deus não se engana, né, irmã? Deus é maravilhoso. E ele pegou simplesmente, aquele dia ele levou o amigo dele lá em casa. Cada dia ia um. Aí teve um dia que o rapaz estava lá e ele falando, e ele falava assim, mas como assim que a palavra fala isso, e então eu estava sendo enganado, né? O amigo dele falando, porque eu não entendi, eu não sabia que na Bíblia estava escrito isso. Aí eu ficava assim, eu chegava perto e falava assim, não tem nada a ver, não é desse jeito que ele está falando não. E eu tentando me convencer, porque aquilo estava fazendo também que eu entendesse que eu precisava mudar. Mas na verdade eu não queria mudar, porque a vida inteira, né, eu não era uma pessoa católica que, sou católica porque meus pais eram. Não, eu era aquela pessoa que buscava também. Eu também, mesmo no lugar, na igreja católica, eu era também de buscar muito. Eu achava que aquilo era o certo. Então eu achava que, eu falei, não posso deixar o Josimar desconverter, né? Os amigos dele, e eu tentava falar, e aquilo ele foi falando, cada dia que ele falava ia entrando no meu coração. E teve um dia que eu falei, não posso mais. Um dia ele pegou e pôs um filme para os amigos dele sobre do dia do arrebatamento, e aquele filme ficou na minha mente. Eu falava, Senhor, se tivesse arrebatamento mesmo e eu ficar, eu estou na mão. E agora? E nesse dia o Josimar ia para uma vigília, e é sempre assim, ele ia, eu ficava. E esse dia eu falei para ele, não vai não. Ele falou, mas por quê? Eu falei, não, eu estou com medo.
Ele falou, mas você está com medo do quê? Eu falei assim, vai que Jesus volta, você me mostrou aquele filme e eu vou ficar e você vai. Ele falou, Beth, mas independente se eu estiver aqui, se Jesus voltar e você não tiver certeza da sua salvação, você vai ficar. Depois daquele dia eu fiquei, misericórdia, não adianta eu ficar do lado dele, grudada nele, que eu não vou subir com ele então. E aí através desse filme eu peguei e falei, Senhor, eu quero ter essa certeza que ele tem, porque eu não tinha essa certeza no meu coração. E a partir do momento que eu tive essa certeza, amadas, nada e nem ninguém mais impediu de eu estar na presença de Deus. Eu me lembro que minha mãe ficou mais ou menos 1 ou 2 anos sem falar comigo direito. E olha que eu sou muito apegada à minha mãe. Eu sofri nesses dias, nesse tempo. Ela via Cruzeiro, só tem eu e uma irmã aqui em Cruzeiro. Ela vinha em Cruzeiro, ela só ficava na casa da minha irmã. Mas eu falei, Senhor, a tua palavra diz que nós vamos ter que deixar pai e mãe para seguir ao Senhor. Se tiver que deixar, eu vou deixar. Mas eu não desisti, eu orava por ela. Senhor, toca na minha mãe, transforma a minha mãe. Gente, ela não saiu ainda da igreja católica, mas eu tenho certeza que ela também é uma mulher salva. Porque eu tenho certeza que Deus vê o coração dela. É uma mulher que também busca com sinceridade. Né? Eu tenho orado ainda, não desisti não. Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor ainda tire ela de lá. Mas eu tenho certeza que o coração dela é do Senhor também. Então assim, hoje, graças a Deus, ela tem prazer de estar na minha casa, ela tem prazer de estar comigo. E isso é o mais importante, a gente saber que Deus não nos abandona. Então o que eu quero que vocês entendam? Que independente da situação, que independente da dificuldade que você esteja passando hoje, Deus é Deus que faz o milagre acontecer. Ele pode transformar, por mais que você ache assim, não, mas o meu problema você não sabe, sou eu e Deus, mas é Ele mesmo que quer ouvir, Ele quer que você ponha para fora, solte. Como eu estava falando, eu era uma pessoa muito medrosa, e a partir do momento que eu comecei a ter essa aliança com Deus, eu comecei a entender que Ele estava do meu lado, eu não precisava temer mal algum. Amém? Então eu convido vocês mesmo, nós precisamos ter o nosso coração voltado para Deus, o nosso coração totalmente transformado em Deus. E hoje Deus quer fazer isso com vocês, amém? Para encerrarmos aqui rapidinho, eu quero falar para vocês que Deus tem algo grande para cada uma de nós, mas nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos a cada dia nos esforçar mais e mais. Gente, é uma luta constante que nós temos que passar todos os dias. Por quê? Porque a nossa carne, ela grita vontade de fazer o que nós queremos. Uma coisa natural que eu estou fazendo, mas que eu falei assim, olha como é que é. E o nosso espírito e a nossa carne é exatamente isso. Comecei a caminhar, né? Eu falei para o Josimar, amor, a gente precisa caminhar. E aí nós começamos. Aí um dia eu fui, no segundo eu já não queria ir. Aí eu falei assim, estou meio resfriada. Aí sempre tem um motivo. Uma desculpa. Aí chegou mas aí eu falei, não, eu vou. Fui. No terceiro dia, eu falei assim, hoje não estou legal, vou ficar. Ele, tá bom, Beth. Eu falei, não, mas você tem que falar para mim que eu tenho que ir. Por quê? Porque a nossa carne é fraca. Aí interessante que hoje eu falei assim, hoje eu tenho motivo. Hoje eu não vou. Acordei e falei para ele. Ele já ia levantando. Eu falei, amor, não vamos caminhar hoje não. Mas por quê? Eu falei, não, porque hoje eu vou preparar, ministrar a palavra, eu vou ministrar, eu queria ter um tempo maior. Ele falou assim, tá bom então. Mas aí eu pensei, gente, mas a caminhada é 1 hora só. Dá para ir, né? Embora, né? No livro da
desse jeito, é uma luta constante que nós temos que enfrentar. Então, como eu falei, não é fácil. E como eu falei, né, na nossa vida é uma luta diária. Por isso que nós precisamos vencer a nossa carne, né, a lutar contra a nossa carne. E hoje Deus está falando para você. Entrega o teu coração a Ele. Não deixa o seu coração ser preenchido com amarguras, com tristezas ou ressentimentos. Coloca hoje a sua vida no altar do Senhor, pois cada uma de nós somos uma potência nas mãos de Deus. Gente, nós somos uma potência. Nós não sabemos muitas vezes disso, mas o inimigo sabe disso. Ele sabe que cada uma de você é uma potência diante de Deus. E por isso que ele luta todos os dias para nos tirar da presença de Deus. E hoje ele está falando para você: entrega o seu coração para mim. Eu não quero que seu coração esteja mais diante das coisas deste mundo. Eu não quero mais que o seu coração fique preso a ressentimentos, às coisas ruins. Eu quero que você coloque hoje o seu coração diante de mim. Amém? Feche os seus olhos, vamos estar orando.